Pessoal, estamos de volta aqui no canal para falar dos últimos vazamentos de House of the Dragon que revelaram detalhes importantíssimos sobre a produção da série. Nós tivemos aí a data do fim das gravações vazadas, a descrição de novos personagens e a organização dos diretores de cada episódio da primeira temporada. E todos esses detalhes que foram vazados revelam muito do que a gente pode esperar da história de House of the Dragon aí em 2022. E inclusive responde a pergunta de quando podemos ver o primeiro trailer oficial da série. Já senta o like aí embaixo para ajudar o canal, se inscreve aí para dar aquela força, porque eu sei que muitos de vocês que assistem os vídeos aqui do Voo do Dragão não são inscritos, então se inscreve aí, vai. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. E para contextualizar vocês, quem divulgou esse vazamento foi a @EmaDarcyRotted. Eles encontraram uma chamada de elenco de março desse ano que estava procurando um personagem para atuar numa série chamada Red Gun da HBO, que, se vocês não sabem, é o codinome de produção de House of the Dragon. Ou seja, pessoal, é uma informação bem antiga que só foi encontrada pelos fãs agora. Então realmente eu acho difícil que seja algo falso. Porém, pessoal, antes de falar sobre a descrição desse personagem e sobre as datas que esse vazamento revelaram pra gente, eu quero discutir um ponto crucial nesse vazamento, que são os diretores dos episódios. Nós já sabíamos os nomes dos diretores há muito tempo, porém agora esse vazamento revela qual diretor vai dirigir qual episódio nessa primeira temporada. E isso, pessoal, é crucial porque cada diretor tem um gênero, uma especialidade de direção diferente. Portanto, isso ajuda a gente a entender como é que vai ser a história da primeira temporada de House of the Dragon. O Miguel Sapochnik, que é o diretor mais conhecido de vocês, que fez grandes episódios de GOT com a Batalha dos Bastardos e a explosão do septo pela Cersei lá no final da sexta temporada, deve ficar responsável pelo primeiro episódio de House of the Dragon e pelos episódios 6 e 7. Lembrando aí, pessoal, que a série vai ter 10 episódios ao todo nessa primeira temporada, então ele não deve ficar responsável pelo último episódio. O final dessa primeira temporada, segundo os vazamentos, deve ficar com Greg Aytanis, que além do episódio 10, deve também dirigir o episódio 2 e 3. A Clary Kilner, que é uma diretora muito competente, que dirigiu vários episódios de séries bem famosa ultimamente, como The Alienist, The Mosquito Coast, Snowpiercer, vai dirigir os episódios 4, 5 e 9 da primeira temporada de House of the Dragon. Eu recomendo vocês assistirem alguma dessas séries que eu citei, porque a Claire é extremamente habilidosa dirigindo diálogos e drama. Ela tem um jogo de câmera impecável também, e eu tenho certeza que ela deve arrasar muito aí em House of the Dragon. Certamente os episódios dela na série devem ter esse tom mais dramático e político que vemos tanto aí nos livros. Muita gente estranhou que o Miguel, mesmo sendo tão habilidoso em ação e batalhas, não pegou o season finale de House of the Dragon. Na minha opinião, pessoal, o Miguel deve pegar o velório daquela personagem que eu não vou falar quem, que nos livros é quando a gente tem todos os dragões vivos da história reunidos no mesmo lugar. Então, certamente, para mim, ele é o diretor ideal para esse tipo de episódio. O que eu mais achei estranho mesmo é o diretor do 8º episódio da série, a Gita Pavel, que é uma diretora especializada em comédia. Eu não tô desmerecendo ela, pessoal, ela me parece muito competente também. Ela dirigiu uma série incrível aí chamada The Grit, porém é muito bizarro em pensar que a gente vai ter quase no final da temporada um episódio cômico, com um tom mais de humor. Pode ser sim que não seja isso, mas é bem estranho pensar que eles pegaram uma diretora de série de comédia pra fazer drama, certo? Agora eu quero discutir com vocês o ponto central desse vazamento, que é essa chamada de elenco. A primeira coisa que essa chamada de elenco revela pra gente é que as filmagens de House of the Dragon deveriam começar em 19 de abril desse ano. Isso não é mistério pra ninguém, quem acompanha os vazamentos das filmagens aqui no canal sabe que foi mais ou menos isso que aconteceu. Porém, ele se estende e diz que as filmagens de House of the Dragon devem acabar somente no final de janeiro de 2022. E, gente, se isso for verdade, vão ser mais de 10 meses de filmagens. Basicamente o mesmo tempo de gravações que tivemos na última temporada de GOT, entre 2018 e 2019. Lembrando que a última temporada de GOT teve batalhas gigantes, como a da Longa Noite e o saque de Porto Real, que, querendo ou não tem como negar que tiveram produções absurdas. Eu fico feliz em saber que House of the Dragon vai ter um tempo de gravação grande, porque isso aí indica que a série vai ser filmada em muitos locais diferentes e vai ter uma produção tão grande quanto o GOT. Até porque confeccionar figurinos, construir todos os cenários leva muito tempo, então por esse lado isso é um ótimo
desproporcional. O problema, pessoal, é que se esses vazamentos realmente foram verdade, dificilmente vamos ver o primeiro trailer da série ainda nesse ano. Eu acho muito improvável. A HBO nunca divulgou nenhum trailer aí, nenhum teaser com as filmagens da série de GOT, pelo menos antes das filmagens estarem finalizadas. Outro ponto é que isso coloca em xeque a data da estreia de House of the Dragon. Muita gente estava especulando que a série estrearia em abril, assim como a maior parte das temporadas de GOT. Porém, eu fico em dúvida se eles realmente vão conseguir finalizar a série em janeiro para lançar somente 2 meses depois. É muito pouco tempo mesmo. Em Game of Thrones, para vocês terem uma ideia, a gente tinha aí pelo menos 4 ou 5 meses entre o fim das filmagens e a estreia da série. Em House of the Dragon, isso não deve ser muito diferente. A minha teoria mais otimista, pessoal, é que eles vão deixar para filmar o núcleo do norte e dos Starks entre dezembro e janeiro. Afinal, se vocês viram um vídeo sobre a história dos Starks em House of the Dragon, devem saber que mesmo antes da guerra estourar, o inverno já estava muito forte lá no norte. Então, se os Starks aparecerem, eles vão precisar de muita neve para filmar as cenas deles. E lá no hemisfério norte, onde a série vai ser filmada, os meses de dezembro e janeiro são os mais frios e com maior tendência de neve. Então, eu acredito que a produção vai dedicar os meses finais para filmar o núcleo dos Starks na série. E bem, pessoal, vamos falar agora desse papel, desse personagem que estava sendo escalado para a série aí nesse vazamento. Ao que tudo indica, essa chamada de elenco é para a versão jovem do Laenor Velaryon, que é o filho do Corlys Velaryon e o marido da Rhaenyra Targaryen em uma parte da história. Já falamos aqui no canal que o Laenor deve ser interpretado pelo ator John Macmillan, que foi visto lá em Cornwall em abril, porém ele deve ser a versão mais velha do personagem que vemos no final da temporada. A chamada de elenco diz que é um personagem masculino e que ele vai aparecer somente em 2 episódios da série e que as filmagens para esse personagem devem acontecer tanto no Reino Unido quanto na Espanha entre agosto e dezembro desse ano. Eles também solicitam aí um ator de etnia mixada que tem entre 18 e 22 anos de idades parecidas com as atrizes das versões jovens da Rhaenyra e da Alicent. Eles escreveram o personagem dizendo que ele é impressionantemente bonito, alto, equilibrado e esguio, que é um marinheiro e um guerreiro muito habilidoso, e que apesar de ser filho privilegiado e o mais velho da família mais rica do reino, ele é um orgulhoso lutador da linha de frente. E bem, pessoal, aqui a gente tem uma pequena e grande mudança em relação aos livros, porque o Laenor, na verdade, é mais jovem que a Laena, a sua irmã. E continuando a descrição, eles dizem que o personagem é muito inteligente, ousado no confronto de questões, mas também espirituoso com isso. Ele tem um relacionamento secreto com um companheiro que é guerreiro, e ele sofre por não ser capaz de revelar isso, mas fica aliviado quando conseguem cobrir isso, concordando em se casar mutuamente por conveniência. Bem, pessoal, quem lê os livros sabe que o Laenor provavelmente é homossexual, e assim como o Renly lá nas crônicas, nunca fica claro, confirmado que o personagem realmente fica com homens. Porém, certamente eles devem confirmar isso, assim como fizeram com o Renly lá em GOT. E como eu disse, esse casamento deve acontecer com a Rhaenyra Targaryen. Eu gostei muito da descrição do Laenor. Nos livros ele é um personagem tão superficial e raso, porém certamente aí pela descrição eles devem trabalhar e desenvolver muitos conflitos internos que ele tem aí em House of the Dragon. Bem, pessoal, esse foi um vídeo bem rápido mesmo para contextualizar vocês sobre esses vazamentos. Deixem aí a opinião de vocês e as dúvidas sobre tudo isso que foi vazado aqui. Na semana que vem eu quero fazer aquele vídeo de perguntas e respostas com vocês ainda, então deixem tudo aí embaixo pra gente discutir lá no próximo vídeo. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e fui!